Então, quarto ano, vamos agora o vídeo com um novo conteúdo, quer dizer, novo não, a gente vai dar continuidade, né, de onde nós paramos no livro, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? E eu vou explicar algumas atividades que vocês irão realizar, certo? Vamos lá para a página 80, ó. Outro texto do mesmo gênero. Qual é o gênero que nós estamos estudando? Diário pessoal, né? Um pouco mais de diário pessoal. Vejam, esse aqui é o diário de uma minhoca. Nós estudamos o diário de Julieta, o diário de um banana, que é de um menino, né? Agora de uma minhoca. Ué, mas minhoca escreve diário, tia? Quem já se viu? Então vejam, vocês vão ver que tem humor nesse diário aqui, nessas ilustrações aqui. Vamos acompanhar. Como no mundo da imaginação, tudo pode acontecer. Até uma minhoca pode fazer um diário. Leia o texto e veja o que acontece. Diário de uma minhoca. 15 de abril. Vejam, tem a data, né? Que nós estudamos que é muito importante o registro da data. Hoje esqueci de levar lanche. Fiquei com tanta fome que comi o dever de casa. Vejam, as minhocas estavam na escola. A professora me mandou escrever 10 vezes. Lição de casa não é comida. Quando terminei, comi o castigo também. Lição de casa não é comida, lição de casa não é comida, lição de casa não é Olha, a minhoca comeu toda a lição de casa. Vejam, esse diário aqui é mais uma historinha de humor, né? É mais a imaginação, porque minhoca não escreve, né? Não tem como registrar nada em um diário, certo? Então vamos para lá. Vamos para a página 82. A separação de sílabas na escrita. Ai, tia, mas você não já falou de separação silábica? Que negócio é esse de separação na escrita? Como é que isso acontece? Olha, eu posso afirmar que isso acontece todos os dias, quando nós vamos escrever no caderno, quando a tia escreve no quadro, nós usamos a separação silábica. E ela pode ocorrer de várias maneiras. Vai depender do momento em que nós estamos escrevendo e que chega à margem do nosso quadro, do nosso livro. E nós vamos precisar separar as sílabas, ou a sílaba dessa palavra, certo? Vamos ver como é que isso acontece. Olha aqui novamente o diário de Julieta. Observe o fim das linhas desse trecho do diário de Julieta. Vejam aqui, ó. Quando Romeu chegou em casa, era deste tamanho. Ele dormia na minha cama enroladinho, nos meus cabelos para ficar quentinho. Vejam que está aparecendo alguns retângulozinhos amarelinhos aí, né? Vamos ver por que aconteceu isso. Vejam, aí em todo o texto existe um espacinho e foi colocado um retângulo amarelo. Mas por que aparece esse retângulo amarelo? Veja onde estão as marcas laranja, eu disse amarelo, mas aqui no livro está dizendo que é laranja, né? Sobre o espaço que sobra no fim das linhas. Veja, foi um espacinho que sobrou aqui. Será que a gente conseguiria escrever alguma coisa aqui nesse espacinho que sobrou? Se Julieta quisesse escrever até o fim da linha, poderia ter optado por separar as sílabas das palavras assim. Vamos ver como é que ficaria, ó. Quando Romeu chegou em casa, era deste tamanho. Ele dormia na minha cama enroladinho nos meus cabelos. Veja que a palavra existia um espaço. Vejam que aqui é simulando uma folha de caderno. Veja, tem as margens, não é? E aqui havia um espaço. Aí Julieta quis aproveitar toda a linha. Pode sim, fazendo a separação da palavra. Nesse caso, tem aí a palavra cabelos. Então, vejam, aqui tem, ó, as margens, né? E ela veio, ficou tortinha, mas vocês vão entender. Veja, tinha a palavra cabelos, né? Então, ela escreveu cabelos, não cabe. Ela vai fazer a separação silábica e o restante da palavra, a sílaba restante, passa para a linha de baixo. Los, cabelos.
para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava. Olha, também gostava, não coube a palavra toda na linha, porque só existia um pedacinho, né? Um espacinho. Então, gostava, ela separou, ó. Gostava. Observe. A palavra cabelos, ela é trissílaba, ela tem 3 sílabas. Cabelos. Aqui, no caso, coube 2 sílabas. Cabe. E a última sílaba, los, ficou na linha abaixo. Gostava já foi separado de uma maneira diferente. Ela também é uma palavra trissílaba. Gostava. Mas aqui só coube uma sílaba, gos, a primeira sílaba. E as 2 últimas, tava, ficaram para a próxima linha. Vejam, então nós podemos separar de maneiras diferentes, certo? Vamos ver outra palavra aqui, ó. Então, ó, ele disse que eu gostava tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor que já escrevi. Então, Romeu. Romeu. A primeira sílaba ficou aqui. E a outra sílaba, essa é uma palavra de sílaba. Só tem como separar assim. Mas vejam, eu tenho outra opção. Por exemplo, para separar a palavra gostava, eu poderia colocar gostar e só o vá aqui na outra linha, certo? Cabelos, eu também poderia separar dessa maneira, a primeira sílaba aqui e a restante na linha de baixo, ó. Cabelos. Vejam, então há várias possibilidades para que a gente separe uma palavra dentro do texto, né? Agora nós temos que prestar atenção no espaço e na margem do nosso caderno, né? Ou no tamanho, né? No espaço, por exemplo, aqui do meu quadro, certo? Até onde eu posso ir, até onde a palavra cabe. Então, nós também temos que seguir as regras de separação silábica, né? Temos que separar as palavras também de maneira correta. Não é também colocar todas as letras que cabem. Por exemplo, caber e o L aqui. Pode? Tá correta essa separação silábica? Cabelo, os. Não é assim que se separa cabelos, né? Então, nós temos que seguir as regras para a separação silábica. Vejam aqui. Eu escrevi dessa maneira para exemplificar melhor, tá? Para que vocês possam visualizar melhor a separação silábica da palavra cabelos dentro de um texto, certo? Ou na escrita de um texto, na hora que vocês estão escrevendo no caderno. Vejam, as 2 possibilidades que eu tenho para separá-lo. Ca e belos, as 2 últimas sílabas juntas, ou então as 2 primeiras juntas. Cabelos. Essas são as possibilidades que eu tenho para separar a palavra cabelos. Agora vejam, eu peguei aqui uma palavra que tem nesse trechinho aí do Diário de Julieta, a palavra personagens. Vejam, é uma palavra polissílaba, né? Nesse caso, ela tem 4 sílabas. Vejam como eu fiz a separação, ó. Personagens. Foi a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, personagens. A terceira possibilidade, personagens. Eu lembro que vocês sempre perguntavam assim, quando eu estava escrevendo no quadro, que fazia a separação. Tia, mas essa palavra aí é a mesma da de baixo? Eu dizia, sim, eu só fiz separar a sílaba. Vocês lembram que às vezes vocês perguntavam? Então, porque nós temos a possibilidade de utilizar toda a linha do caderno, todo o espaço disponível no quadro, mas fazendo, quando preciso, a separação silábica das palavras. Mas,
Se couber a palavra inteira, você escreve a palavra inteira até o final da linha, sem precisar separar em sílabas. Por exemplo, eu poderia escrever aqui personagens e a palavra ficar completa dentro da linha, né? Até a margem, certo? Mas caso não dê, fazemos a separação silábica seguindo as regras de separação, sempre separando de forma correta. Agora vamos lá para a página 83. Vamos continuar aqui a explicação. A partir de palavras é indicada com um hífen no final da linha. A partição de palavras é indicada com um hífen no final da linha, colocado depois da sílaba que for separada. O restante da palavra vai para o início da linha seguinte. Quer dizer, o hífen é aquele tracinho que nós utilizamos para separar, né? Então, ele explicou aqui que vem escrevendo, quando chega o momento da separação, a gente usa um hífen e o restante da palavra vai para a linha seguinte. Lembre-se do que estudou na unidade anterior. Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra. Por exemplo, a palavra, separando palavra. Vejam, é o impulso, a entonação, a força que nós fazemos para pronunciar cada sílaba, certo? Cada pedacinho, cada bloquinho, né, da palavra. Então, primeira regra, pronuncie a palavra de forma natural, para perceber em quais sílabas ela se divide. Vou falar a palavra divide naturalmente. Divide. Veja que tem momentos que sai mais forte. A gente fala normal. Divide. Pronunciem aí e observem que vocês vão sentir a força, né, pelas cordas vocais, por onde vem passando, né, o som, que tem uma entonaçãozinha diferente, falando naturalmente, sem gritar, sem dar muito impulso, certo? Vejam o que vocês vão fazer nessa atividade que nós vamos corrigir na próxima semana. Separa as sílabas de algumas palavras do trecho do Diário de Julieta. Então, vocês vão separar normalmente. Cabelos, Gostava e Romeu. Façam a separação silábica normal, tá bom? Que vocês já sabem fazer, né? Veja as possíveis separações da palavra cabelos no fim da linha. Então, nós temos aí, ó, cabelos escrito todo, a palavra toda dentro da linha. E belos, como eu fiz aqui, né, no quadro, e cabelos. Vejam as possibilidades para que a gente escreva a palavra na linha. Faça o mesmo com as palavras a seguir. Escreva todas as possibilidades de separação. Vocês vão fazer como eu fiz agora há pouco. Vocês vão pegar aí a palavra gostava. Como é que a gente pode separar a palavra gostava? Gostava. Observem, tem 3 sílabas. Então, tem 2 possibilidades de separação. Olha a dica, hein? Romeu, eu só tenho uma possibilidade de separação. Descobrimento, eu tenho 4 possibilidades de separação silábica. Personagens, eu tenho 3 possibilidades de separação silábica, certo? Não precisa repetir a palavra inteira, eu quero só, quer dizer, o livro, né? Que é só a separação. Tá bom? Não precisa repetir a palavra por inteiro. Há alguns casos de separação de sílabas que seguem regras especiais na escrita. Vamos ver alguns deles. Então, vejam, a gente tem algumas regrinhas de separação silábica, né? Tem algumas letrinhas que quando estão juntas, elas ficam juntas e não se separam, certo? Vamos ver agora. A seguir, leia e observe algumas palavras que já estão separadas, como se estivessem no fim da linha. Então, nós temos aí, ó, gatinho, disse, escrita, companheiríssimo, palha, implicante, descida, beterraba e aquarela. No quadro a seguir, algumas regras de separação de sílabas. Complete a coluna da direita separando as sílabas das palavras que você leu. Elas devem ser escritas na linha correspondente à regra de separação silábica realizada. O que vocês vão fazer?
vocês vão observar essas palavras que vocês leram aqui em cima e vão separar as sílabas aqui ao lado, certo? Seguindo as regrinhas de separação silábica. Quais são? Não se separam CH, LH, NH, GU e QU. Então, por exemplo, chuva, o CH não vai separar. Então, vai ficar assim, ó, chuva. Eu nunca vou poder separar isso aqui, ó. Nunca. Eles vão sempre estar juntos, certo? Nós temos aí LH, galho. Ó, LH não se separa. Então, eu tenho aqui galho. Esse L não pode ficar aqui junto do A. O L não separa do H, certo? Nós temos aí ninho, é um exemplo. Vou colocar aí guarda. Guarda. Esse G e esse U, eles não se separam. Guarda. Nós temos aí também QU, queijo. Ele não vai se separar. Queijo. Certo? Deixa eu apagar aqui e vou fazer alguns outros exemplos. Vejam agora outros exemplos, ó. Abraço, nós temos aqui o BR. BR não vai separar. Então, vamos separar assim, ó. Abraço. O BR fica junto, não se separa. Comprido, ó, nós temos o PR aqui. Ele não se separa. Então, vai ficar assim a separação. Comprido. O PR permanece junto. Esse P não pode ficar aqui, separado do R. Esse B não pode ficar aqui, separado do R, certo? Sempre juntos. Aclamado, nós temos aqui, ó, CL, tem aí a regrinha também, ó, CL. Então, fica aclamado. CL não se separa. Nós temos aqui, ó, oblíquo, O, aí BL não separa, oblíquo. Nós temos aqui, ó, duas regrinhas. BL, que não se separa, e QU, que também não se separa. Esse B não pode ficar aqui junto do O. E esse Q não pode ficar aqui junto do I. A regrinha é essa, não separa. BL não separa, QU não separa, CL não separa, PR, BR. E nós temos aí outros exemplos, tá? De letrinhas que não se separam. Agora também existem letras que elas devem ser separadas, que na hora da separação silábica elas não podem ficar juntas. Exemplo, assunto, nós temos SS. O SS eles não vão ficar juntos, então a separação ficará assim. Assunto. Separou. Não pode ficar junto, tá? Então, chegou lá no finalzinho da linha, assunto. Aí vou colocar A, 2 S, junto. Não. Negativo. Isso aqui está errado. Não pode fazer, tá? SS tem que separar. Carroça. Então, nós temos aqui, ó. O R separa. Roça. Sobrou um espacinho lá na linha, eu vou escrever carroça. Aí eu vou colocar 2 R juntos e ossa. Não pode, isso aqui está errado. R, separa. Nós temos aqui o exemplo de piscina. Piscina. Aí vocês estão lá escrevendo, a tia escreveu piscina no quadro. Vou separar a piscina, né? Ou então vocês estão escrevendo um texto que tem a palavra piscina. Aí vai escrever assim. SC junto, ina. Na outra linha. Não pode. Esse SC precisa ser separado. Então, essa separação aqui, ó,
está incorreto, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui, vão observar a regrinha, tá dizendo aqui, não separam, CH, LH, não separam os encontros, BL, CL, BR, CR. Aí vocês vão olhar as palavrinhas que possuem essa regrinha aqui, ó, esses encontros aqui, e vão registrar aqui, mas separando as sílabas. Aí tem que separam-se as letras SS, RR, SC. Então vocês vão procurar palavrinhas que possuam essas letrinhas e vão fazer a separação silábica correta aqui ao lado, certo? Para exercitar mais um pouco o que você estudou, separa as sílabas das palavras a seguir de diversas formas, quando possível. Então, quebrado, então vocês vão colocar as possibilidades de separação silábica para quebrado. Descer e cachorro. Agora, observem, ó, cachorro tem dois R's. Dois R's separa. Descer tem SC. SC separa. Quebrado tem QU e tem BR. Observe se pode separar ou não, tá bom? Seguindo a regrinha. Então, nós temos aí agradecimento, passagem, programa, atleta, prateleira e guitarra. Observem que todos devem seguir. Vocês voltam aqui, ó, nesse quadrinho e observem a regrinha de separação silábica, ok? Vocês deverão responder também as páginas 86 e 87. Então, esse aqui é um resuminho de tudo que nós já estudamos nessa unidade, tá bom? Fala de diário pessoal, fala sobre a letra maiúscula, né, nos substantivos próprios ou no início, né, das frases, né? Fala um pouquinho de separação silábica e ao final tem uma autoavaliação, que aí vocês devem responder indicando se vocês avançaram, se vocês aprenderam bem aquele assunto ou se vocês precisam estudar mais um pouquinho, tá bom? Esse foi o vídeo do nosso conteúdo, né? Apresentou alguma dúvida na hora da realização da atividade, vai lá, coloca o vídeo novamente, escuta novamente o que eu expliquei, tá bom? E qualquer outra dúvida, né, que mesmo ouvindo o vídeo novamente, assistindo o vídeo novamente, não tenha conseguido esclarecer, né, tirar a dúvida, tem o campo Tira Dúvidas. Mas lembrando, façam a pergunta para que eu possa entender o que vocês querem saber, que eu preciso responder para que vocês entendam, tá bom? Lembrando de dar o ok na agenda, o ok no Tira Dúvidas. Se não tiver dúvidas, coloca lá só ok, ou então não tenho dúvidas, tá bom? Mas precisam responder para que não fique como atividade pendente para vocês, tá bom? Então façam bem com calma, com atenção à atividade, fiquem bem e até a próxima aula.